noite a todos. Primeiro de tudo, eu peço perdões pelo problema técnico que a gente teve. Deu uma falha na plataforma do Deutsche, mas a gente já resolveu e agora a gente vai dar prosseguimento ao nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito pela paciência e atenção de vocês hoje. A gente vai continuar com o nosso evento, que é o nosso Proseando sobre o One Welfare. O tema de hoje vai ser principais zoonoses e impactos do One Welfare. Nossos apresentadores de hoje vão ser a Ana Cláudia Manguel e o Jader de Oliveira. Vou apresentar um pouquinho rapidamente os dois. A Ana, ela é médica veterinária graduada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste em 2015. Ela foi residente na área de patologia clínica veterinária na Universidade Federal do Paraná, entre os anos de 2016 e 2018. Em 2019, ela concluiu o mestrado em Ciências Veterinárias pela UFPR, com a linha de pesquisa em saúde única. Em 2021, ela concluiu a pós-graduação em microbiologia clínica pela Universidade Positivo. Atualmente, ela é doutoranda em medicina veterinária pela FCAV Unesp, orientada pelo professor Dr. Marcos Rogério de André, e trabalhando com a detecção e caracterização molecular de hemoparasitas em animais selvagens. Agora vou apresentar o Jader de Oliveira. Ele é graduado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Araraquara, UniAra. Ele é mestre e doutor em Biociências e Biotecnologias aplicadas à farmácia pela Unesp em 2015. Atualmente desenvolve o pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública na USP, sob a supervisão do professor Dr. Mauro Toledo Marrelli. Além de participar como membro de 4 grupos de pesquisa CNPq e ser revisor de revistas nacionais e internacionais. Ele apresenta sua experiência em taxonomia de grupos de do VID, em sintratomina e vetores de doença de Chagas, produtoria de coleções entomológicas de levantamento, metodologias de coleta e processamento de amostras e inventariamento de entomofauna e sistemática de evolução. Muito obrigado, Ana e Jader, por aceitarem o nosso convite e contribuírem para a nossa prosa de hoje. Só um recadinho para os nossos ouvintes, é que a gente vai ter um certificado que vai ser emitido ao término de todo esse ciclo de prosas, que a gente vai enviar um certificado único relativo às presenças de vocês. E quem tiver qualquer dúvida, já pode enviar no decorrer da palestra no chat, que a gente vai responder todas elas na apresentação, quando a gente iniciar de fato nossa prosa. Agradeço muito a atenção de vocês, e agora vamos começar então com a palestra da Ana. Ana, já pode então projetar a sua tela, e a gente poder colocar aqui também. Está projetando? Ainda não. Foi. Espera. Ainda não. Pode colocar de novo. Você me avisa quando eu posso começar? Tenta projetar de novo, que não está projetando a sua tela ainda, para mim. Não está aparecendo ainda? Por enquanto não. Tenta tirar e pôr de novo para ver. E agora? Agora sim, perfeito. Vou colocar aqui. Já dá para o pessoal ver. Espera aí que ela sumiu. Aí, pronto. Isso. E Ana, fica à vontade, poder falar o tempo que você quiser. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui, tá? Então, tá bom. Boa apresentação. Obrigada. Já pode iniciar já. Então, tá bom. Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou médica veterinária e eu fiquei bem feliz com o convite do grupo de estudo e pesquisa de vocês para conversar um pouquinho sobre as zoonoses e o impacto delas no One Welfare. Antes da gente começar a falar sobre doença propriamente dita, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre a relação dos seres humanos com os outros animais. Quando que tudo isso começou? Uma pergunta bastante difícil para a gente responder, mas só para vocês terem uma ideia, um dos desenhos rupestres mais antigos datados pelos especialistas é de 45 mil anos atrás. E ele representa justamente um javali, né? O que aparentemente é um javali. Então, eu acho isso muito interessante, porque isso demonstra que desde os primórdios da existência, dos primeiros sinais da existência humana, já haviam evidências de que a gente se relacionava com as outras espécies de mamíferos e também
embora a gente não saiba se era uma relação direta ou indireta, a gente já, pelo menos, convivia com essas outras espécies. E ao longo da humanidade, a nossa relação com os outros animais foi mudando bastante, e, de maneira geral, a gente sempre procurou se relacionar com aquelas espécies que poderiam nos trazer algum tipo de benefício, principalmente no que diz respeito à alimentação, né? Os animais de produção sempre foram criados com esse intuito. Alguns especialistas dizem que a produção de animais para o consumo, ela se intensificou a partir do momento que o ser humano deixou de ser nômade e passou a se fixar em determinadas regiões, então ele não tinha mais aquela necessidade de sair, procurar o seu alimento, ele criava e ele plantava o seu alimento perto de si. Além disso, além dessa relação com os alimentos, né, a gente também tem uma história com aqueles animais que poderiam nos fornecer outros tipos de benefício, como, por exemplo, os equinos, que tem toda uma história ao longo da história da humanidade, tendo participação na parte de transporte, de carga, construção de ferrovias e acho que principalmente nas guerras, né, que os equinos tiveram um papel bem marcante. Os cães também, essa relação estreitamente de estimação que a gente tem com os cães mais atualmente, ela é bastante recente. Por muito tempo, os cães também serviram aos seres humanos pelas suas habilidades de caça, pelas suas habilidades de proteção. Vocês devem ter escutado o meu cachorro latindo agora, né? Ele estava protegendo a minha casa. Então, a gente sempre teve uma relação, digamos assim, buscando algum tipo de benefício com os animais. Por outro lado, existem aquelas espécies de animais que frequentemente, ao longo da história, foram associadas a coisas não tão boas. Mesmo antes do ser humano ter conhecimentos acerca dos agentes etiológicos, acerca dos ciclos das doenças, ele já associava a presença de determinadas espécies animais com a ocorrência de doenças, ou até mesmo com a ocorrência de situações até mesmo supersticiosas, né? Então, se uma coruja pousava na janela da sua casa, era porque alguém da sua família ia morrer. Se uma cobra atravessava o seu caminho, era porque alguém estava te traindo nos seus negócios. Esses tipos de superstições que, na verdade, são até mesmo comuns até hoje. Então, inclusive por curiosidade, né, a título de curiosidade, entre as 10, pragas do Egito que estão descritas na Bíblia, 6 delas, se eu não me engano, tinham a ver com animais, tinham relação com animais. Então, a gente tem ao longo da história aí toda uma relação tanto benéfica quanto também relacionada a coisas não tão boas com as demais espécies animais. E hoje, como que essa relação ela está hoje? Eu acho que é bastante seguro a gente dizer que a nossa relação com as demais espécies nunca foi tão intensa quanto ela é hoje. No campo da produção animal, a gente nunca produziu tanta comida de origem animal quanto é produzida hoje. E são setores que, embora atualmente sejam bastante tecnificados, ainda tem envolvimento de muita gente, ainda tem envolvimento de muitas pessoas, e além disso, a gente também nunca distribuiu tanto comida de origem animal quanto a gente distribui hoje ao redor do mundo. Então, atualmente eu estou morando em Jaboticabal, mas se eu quiser comprar, por exemplo, um salmão do Chile, eu não sei se eu vou encontrar aqui em Jaboticabal, mas se eu for para Ribeirão Preto, certamente eu encontro, né? Então, a gente tem acesso a alimentos de origem animal que vêm de regiões muito distantes de onde a gente se encontra. Já em relação aos animais de estimação, também, eu acho que essa relação nunca foi tão intensa quanto ela é hoje. Os cães e os gatos, a gente trouxe eles para dentro das nossas casas, eles dormem nas nossas camas, eles comem
Gente, só para avisar que a Ana ela caiu, tivemos uma queda de energia aqui em Jaboticabal, mas assim que ela voltar a gente já retorna normalmente. Oi, Ana, tudo bem? Já voltou? Desculpa, caiu a luz aqui na minha casa, acho que a minha internet caiu. Não só você, Jaboticabal inteira Já, praticamente. já vou descabar inteiro. Mas fique tranquilo, já está retornando agora, parece que a gente está estável de novo. Então, Tá, você pode voltar a projetar, que eu falando que você parou. sim, sim, claro. Eu só não sei em que momento eu parei. Não, eu mostro para você. Volta mais um slide. Esse aí. Tava terminando de explicar da relação, e daí. Pode retomar desse slide para frente. Porque daí Tá, pegou você falando, daí cortou por causa da internet. tá, Então fica à vontade, Ana, e agora tá tudo tranquilo. tá bom. Opa, tá vendo minha tela? Sim, já pode começar. Tá certo. Hoje tá difícil, né, gente? Acabou de cair a internet aqui na cidade inteira. Mas, enfim. Vai sair. Então, como eu estava explicando, a gente acabou não só intensificando a relação com as demais espécies animais, como a gente trouxe mais espécies para o nosso convívio, né? Hoje em dia, pessoas que têm animais exóticos, animais não convencionais, são muito comuns, é muito comum. Inclusive, a gente até quebrou certas barreiras geográficas, porque, por exemplo, eu moro em Jaboticabal, mas, e digamos que num curso natural, dificilmente eu teria contato com animais fora do meu continente, né? Mas hoje em dia, com, enfim, a modernidade, eu consigo, com uma dose mediana de esforço, importar um animal do continente americano, norte-americano, às vezes até mesmo do continente africano, para eu ter como animal de estimação, né? Enfim, já existem meios para isso, inclusive legais. Então, a gente acabou, de fato, intensificando a nossa relação com os animais e também aumentando o leque de espécies com as quais a gente convive. Então, trazendo esses conceitos para o estudo das zoonoses, a gente tem que lembrar o que são as zoonoses. Conceitualmente, elas são doenças transmitidas entre seres humanos e outros vertebrados, e representam cerca de 60% das doenças infecto-contagiosas, ou seja, a cada 10 doenças que infectam o ser humano, 6 delas serão de origem zoonótica. E os causadores dessas doenças, eles são variados. Podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser protozoários, eumintos. Em algumas situações, como no caso da encefalite espongiforme bovina, né, popularmente conhecida como doença da vaca louca, não é nenhum agente infeccioso, é uma proteína do próprio bovino que se altera e passa a causar doença. Então, enfim, eu acho que também é importante a gente ter o conhecimento de certos conceitos que parecem bastante básicos, mas eles ajudam a gente a interpretar no dia a dia até mesmo questões relacionadas ao ciclo dessas doenças. Então, as antropozoonoses, elas são aquelas zoonoses que têm como hospedeiros primários os animais, né, os animais além dos seres humanos, e que eventualmente infectam os seres humanos. E eu poderia citar como exemplo aqui a brucelose, a toxoplasmose. Já as zooantroponoses é justamente o contrário. São aquelas doenças que têm como hospedeiro primário o ser humano, mas que eventualmente podem infectar outros animais, como, por exemplo, a esquistossomose, né, que tem como hospedeiro definitivo o ser humano, mas que eventualmente pode infectar outros mamíferos. E um termo não tão conhecido são as anfixinoses. As anfixinoses, elas representam aquelas doenças que não têm um hospedeiro de predileção. Elas podem ocorrer de maneira com frequências muito parecidas, tanto em seres humanos quanto outros animais, tá? E aqui, como exemplo, eu poderia citar a própria doença de Chagas. Então, também é importante a gente ter no nosso cabeça os conceitos relacionados aos hospedeiros.
Os hospedeiros definitivos, então, serão aqueles em que o parasita vai ocorrer na sua forma matura, ou também que vai realizar a reprodução sexuada nesse hospedeiro. Já os hospedeiros intermediários são aqueles no quais o parasita vai estar presente na sua forma larvária ou na sua forma matura e ou também na sua forma assexuada. Já os hospedeiros de transporte ou paratênicos são hospedeiros intermediários em que o parasita não vai realizar nenhuma fase do seu ciclo, nenhuma transformação dentro desses hospedeiros, ele vai ficar ali quietinho nesse estado, até o momento em que o hospedeiro definitivo, de fato, ingira esse hospedeiro paratênico e o parasita possa dar continuidade ao seu ciclo. Então, por que é interessante a gente saber esses conceitos? Não apenas para a gente entender, né, o ciclo das zoonoses, como elas ocorrem, mas até mesmo para a gente compartilhar esses conhecimentos com quem não é da área, porque muitas vezes algumas espécies de animais são incriminadas de maneira errônea, como causadores de determinadas doenças, e muitas vezes eles são apenas hospedeiros intermediários, hospedeiros paratênicos, que nada tem a ver com isso, e é uma forma da gente também estar compartilhando nossos conhecimentos com as pessoas. Uma outra definição importante que a gente precisa ter é em relação aos vetores. Existem aquelas doenças que são transmitidas de maneira direta, né? Por exemplo, a raiva. Para um hospedeiro se infectar com raiva, basta ele ser mordido por um hospedeiro infectado. Entretanto, existem certas zoonoses que precisam ser transmitidas por meio de vetores. Então, os vetores, eles são organismos vivos que vão realizar esse transporte entre um hospedeiro infectado a um hospedeiro susceptível. Quando esses vetores na verdade, assim, vou retomar. Esses vetores, eles podem ser classificados como biológicos e como mecânicos. Os vetores biológicos, eles são frequentemente representados por artrópodes, por insetos, e eles são aqueles vetores nos quais o parasita vai realizar uma fase do seu ciclo dentro desses vetores, né? Então, a gente poderia citar como exemplo aqui o barbeiro, várias espécies de mosquitos e várias espécies de carrapatos, pulgas, enfim, uma série de espécies de artrópodes. Já os vetores mecânicos são aqueles nos quais o parasita não vai realizar uma fase do ciclo, ele vai ser simplesmente transportado. Nesse caso, eu coloquei como exemplo ali a mosca doméstica, que é a mosca mais comum da gente encontrar nas nossas casas, e ela se alimenta por meio de um aparelho lambedor-sugador, que acaba, no ato dela se alimentar, ela pode estar transmitindo patógenos de um local para o outro. Além dos vetores, existem também os veículos, que são objetos inanimados que realizam essa ponte entre um hospedeiro e outro. Eu acho que agora na pandemia ficou muito frequente, né? Ficou muito claro para todo mundo a gente ouvir sobre a importância da gente manter as nossas mãos limpas e da gente não ser um veículo de transmissão de doenças a partir das nossas mãos. Então, as sujeicidades, até mesmo quem foi muito comum agora na pandemia o pessoal usar luva, só que o pessoal não trocava a luva, então tem que cuidar com isso também. Assim como uma seringa, como uma agulha contaminada, quando ela é reutilizada, ela pode se tornar um veículo de transmissão, e também a água. A água é um veículo muito importante, principalmente para aquelas doenças bacterianas que causam problemas gastrointestinais, e ela também está bastante vinculada a algumas zoonoses. Esse vídeo aqui eu gravei tem uns 2 meses atrás. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês a problemática envolvida nessa questão dos vetores.
Esse vídeo pode parecer engraçado, né? É uma mosca pegando uma carona de Curitiba para Ribeirão Preto. Mas na verdade eu botei aqui para representar o quanto essa questão dos vetores ela é realmente complicada. É muito difícil para a gente controlar a disseminação de determinados tipos de vetores. Claro que, como consequência da globalização, da modernidade, ficou muito fácil você ir de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um continente para outro. E, por outro lado, ficou muito difícil a gente controlar os vetores que acabam indo junto nesses aviões, nessas viagens. Então, como que você vai barrar um mosquito de entrar num avião? Não tem como, é muito difícil. Como que você pode garantir que a pessoa que está sentada do seu lado no avião não está com um carrapato preso na roupa, preso na pele? Às vezes nem ela sabe disso. Então, a globalização, a facilidade de transporte dos seres humanos acabou também transportando esses vetores e expandindo as barreiras geográficas, assim, podemos dizer, da ocorrência de determinados vetores em determinadas regiões. Bom, além disso, eu trouxe mais 3 zoonoses de importância para a gente comentar rapidamente sobre alguns pontos que eu acho importante relacionados ao One Welfare. Bom, então a raiva é uma doença viral causada pelo vírus da família Rabdoviridis, que tem como, acho que a principal característica é a letalidade extrema, né? Os hospedeiros infectados pelo vírus da raiva, eles, 99,9% deles vão vir a óbito. Por outro lado, é uma doença bastante controlável com vacinação. Aquelas áreas, aquelas regiões que apresentam uma área de cobertura bastante eficiente, elas tendem a diminuir de maneira significativa os casos de raiva humana e, consequentemente, os casos de raiva, os casos de raiva animal e, consequentemente, os casos de raiva humana. Só que, para isso, a gente acaba dependendo das iniciativas dos órgãos de saúde, dos órgãos governamentais, para realizar campanhas de vacinação. A gente também acaba dependendo da própria iniciativa dos tutores, da conscientização dos tutores e proprietários em vacinar os seus animais, em manter a vacinação em dia, para que as áreas fiquem, de fato, protegidas. A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário da espécie Toxoplasma gondii e é uma doença que tem altos índices de sororeatividade na população. O que isso significa? Que cerca de 70% da população apresenta anticorpos IgG para o Toxoplasma gondii. E aí, isso é bastante complicado, porque a gente interpreta que uma maioria da população já entrou em contato com o Toxoplasma em alguma vez na sua vida, o que é bastante delicado para os casos de gestantes e também de pessoas imunodeficientes. No caso das gestantes, quando elas entram em contato de maneira inédita com o toxoplasma, principalmente nos primeiros terços da gestação, o protozoário pode infectar o feto e essa criança pode nascer com uma condição chamada toxoplasmose congênita, que é uma condição extremamente debilitante, que vai causar uma série de alterações do desenvolvimento, como corioretinite, hidrocefalia, e isso, considerando os altos índices de contato que a população tem, isso pode até mesmo se refletir a longo prazo em um problema socioeconômico, uma vez que essas pessoas vão ser pessoas debilitadas, muito provavelmente para o resto da vida delas. Além disso, é uma doença que, infelizmente, ainda tem muita correlação com o abandono de animais. Ainda é muito comum que profissionais da saúde instruam as gestantes e a família das mesmas a se desfazer ou a doar os seus animais assim que elas descobrem a gestação, o que acaba contribuindo para o aumento do número de animais errantes nas ruas, o que é sempre um problema de saúde pública. Já a leptospirose é uma doença causada por uma bactéria da espécie Leptospira interrogans, que é uma doença bastante subdiagnosticada
apesar de ela ser frequente, principalmente em determinadas regiões, por conta até mesmo de particularidades no diagnóstico dessa doença. A leptospira, ela tem diversos sorovários que eles podem reagir antigenicamente de maneira diferente entre eles, e também, dependendo da amostra que você pega, do tempo de infecção, do teste que você faz, você pode obter taxas de sensibilidade desse diagnóstico bastante diferentes. Em relação aos cães, eles são uma espécie bastante susceptível à leptospirose, e justamente pela proximidade deles com os seres humanos, eles acabam se tornando uma fonte de infecção muito importante para os seres humanos. Eu acho que cabe aqui também abrir um ponto em relação à problemática envolvida com os próprios médicos veterinários, uma vez que, infelizmente, a gente sabe que tem muito colega que às vezes não se atenta da maneira ideal ao uso de EPIs, ao uso de luvas, e um cão com leptospirose, no começo da infecção, ele pode demonstrar sinais clínicos muito inespecíficos, como uma anemia, uma febre, uma anorexia, que podem ser confundidos com outras doenças no diagnóstico diferencial. E se o médico veterinário não se atentar para proteger a si mesmo, ele pode estar se contaminando, se infectando no ambiente de trabalho. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora, não sei se a gente abre para discussão. Acho que, na verdade, é outra palestra agora, né? Agora vai ser o Jader que vai comentar. Depois que o Jader terminar, a gente vai abrir para discussão. Então, tá bom. Muito obrigado, Ana. Agora eu chamo o Jader para poder contar um pouquinho da visão dele também. Escuta a gente, Jader? Tudo bem? Boa noite. Escuto perfeitamente. Depois dos ocorridos, né? Lady Murphy, né? Quem estuda evolução sabe, né? Tudo acontece, parece que deixa para o mesmo dia, né? Mas que bom que normalizou. Queria agradecer o convite, primeiramente, né, do grupo de estudos ético. Para mim é um prazer e é um desafio também, porque como eu trabalho com taxonomia, sou taxonomista, então fazer esse link é muito importante, porque como eu sou taxonomista de um grupo que tem importância médica, tentar encontrar esse elo no ciclo de transmissão para mostrar um impacto em bem-estar, eu acho que é muito importante. Então eu montei aqui uma apresentação, eu já compartilhei a tela, apareceu aí, Ada? Sim, legal. Apareceu. Eu fiz deixa eu soltar aqui meu tempo para não ultrapassar. Eu organizei uma fala, então, pessoal, visando trazer informações sobre os vetores da doença de Chagas, panorama desde a descoberta até o problema hoje, né, de saúde mundial, e fazendo um link aí dentro desse ramo, né, de impacto dentro de bem-estar animal. É importante a gente destacar que a doença de Chagas é uma doença negligenciada, que foi descoberta em 1909 pelo médico sanitarista Carlos Justiliano Chagas. Até então, a primeira espécie de triatomina ela foi descrita em 1773. De 1773, pessoal, até 1909, esses insetos eles eram estudados apenas do aspecto de catalogação, de descobrimento dessa fauna. Não se tinha o link de que esses insetos poderiam ser potenciais vetores de um agente etiológico. No caso aqui, agente etiológico do Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Mas é importante que os últimos estudos de datação desse agente etiológico já detectou que a presença desses Trypanosoma tídeos em múmias no Chile e no Peru 7.050 anos antes de Cristo. Então, essa relação desse parasita, de fato, com o homem, é muito mais antigo do que a gente imagina e extrapola, né, essa linha do tempo que foi somente descoberta por Carlos Chagas em 1909. É importante ressaltar que Carlos Chagas foi indicado a um prêmio Nobel
pela descoberta, porque ele não só descobriu uma nova enfermidade, mas relacionou os potenciais vetores, os animais que poderiam estar servindo de potencial reservatório para infectar esses vetores. Fez o diagnóstico da primeira paciente, né, a Berenice, que aqui está exemplificada na foto, aqui uma criança naquela região de La Sance, em Minas Gerais. Então, um trabalho, um feito histórico, né, para a medicina tropical e para o estudo das doenças parasitárias no Brasil e nas Américas também. E depois que esse inseto, né, começou a ter um âmbito e os estudos foram direcionados para um enfoque, né, de importância médica, diferentes grupos de pesquisas começaram a explorar, de fato, esses insetos para entender essa relação desses possíveis insetos. Só que, além dessa via de transmissão vetorial, é importante recordar que existem outras vias de transmissão do Trypanosoma cruzi, como a via oral, que é por meio de ingestão de alimento contaminado com as fezes desses insetos, ou com o processamento do inseto infectado por um todo, transmissão congênita, transfusão sanguínea ou doação de órgãos, o manuseio de carne, de caça, né, de animais selvagens, também é uma via de transmissão. Hoje já estão se conhecendo a transmissão sexual também, acidentes laboratoriais, e entre outros. E diante, né, desse cenário, hoje a Organização Mundial da Saúde ressalta que estima-se, né, que no mundo tenham de 6 a 7 milhões de pessoas infectadas e 25 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Essas pessoas que estão vivendo de área de risco, é importante ressaltar que a doença de Chagas é endêmica hoje, né, da região central das Américas até a região da América do Sul. Então, hoje nós temos triatomíneos, né, que completam esse seu ciclo de transmissão, no qual tem os reservatórios e os hospedeiros da América do Sul até a América do Norte. Então, nos Estados Unidos tem triatomínio, e esses triatomínios estão sendo encontrados naturalmente infectados com Trypanosoma cruzi. E esses outros pontos, né, que estão distribuídos de pacientes infectados são por rotas migratórias, né, de pessoas que migraram das Américas. Hoje é conhecido que os acidentes e as mortes pelos triatomínios, esses triatomínios são popularmente conhecidos como barbeiro, chupão, bicudo, vinchuca, entre outros. Em inglês são conhecidos como kissing bugs, que são esses percevejos hematófagos. Hoje, nessa lista, né, de acidentes e mortes de animais perigosos no mundo, os triatomínios, eles estão aqui dentro desse grupo de assassin bugs. Na verdade, os assassin bugs aqui são os percevejos predadores no geral, que causam acidentes de dermatites também, mas esse número mais elevado é influenciado pelo grande número de acidentes e mortes causados por transmissão vetorial dos triatomíneos, popularmente conhecidos, né, no inglês por kissing bugs. É importante a gente ressaltar que os triatomíneos, então, o ciclo de transmissão vetorial, ele vai ter um hospedeiro invertebrado e vertebrado. Nós temos um ciclo que ocorre dentro do inseto vetor e um ciclo que ocorre no hospedeiro vertebrado. Essa transmissão, é importante a gente lembrar que ela não se dá por meio da picada, né? Como está exemplificado aqui nesse GIF, por meio das fezes infectadas desses triatomíneos. Ainda em muitos locais no Brasil, nas Américas, muitas das pessoas acreditam que a transmissão da doença de Chagas se dá por meio da picada, e na verdade é por meio das fezes infectadas. Esses insetos considerados bons vetores, eles são classificados como esse inseto que eu exemplifico aqui no GIF, que são insetos que no ato de se alimentar já estão defecando. Existem algumas espécies, pessoal,
que eles vão se alimentar no hospedeiro e vão defecar 30, 40 minutos, até 1 hora depois, fora desse possível hospedeiro que poderia se infectar. Quando a gente olha, então, para o mundo e vê onde estão esses barbeiros, onde eles vivem, quantos são, quantas espécies são conhecidas. Hoje, no mundo, são conhecidas 157 espécies, sendo 154 espécies vivas e 3 fósseis, todas consideradas potenciais vetoras do Trypanosoma cruzi. E por que consideradas potenciais vetoras? Porque nem todas as espécies já foram encontradas infectadas naturalmente pelo Trypanosoma cruzi, mas se sabe da sua capacidade de transmitir, de carregar esse protozoário. Essas 154 espécies, então, estão distribuídas a região neotropical, da região neártica para a região neotropical, que vem, então, do sul dos Estados Unidos ao sul da Argentina, é o hotspot das espécies, que apresenta o maior número de espécies presentes, endêmicas. O Brasil é o país que apresenta o maior número de espécies reportadas e conhecidas. Hoje, no Brasil, são conhecidas 66 espécies. E essas espécies são classificadas pelos seus aspectos morfológicos, biológicos, ecológicos e genéticos. Esses aspectos biológicos e ecológicos vão estar totalmente relacionados nesse ciclo de transmissão do protozoário. Então, é muito importante lembrar que nós vamos ter espécies de barbeiros que estão estritamente relacionadas a um ciclo selvagem, também conhecido como ciclo silvestre, e algumas dessas espécies evoluíram e se adaptaram a um ambiente doméstico e peridoméstico. Consequentemente, se adaptaram a essa fauna que ali vive nesse ambiente. Desde a década de 60, o professor Pessoa, um grande parasitologista, ele traz esse esquema da transmissão da doença de Chagas. E aí a gente começa a ver a complexidade, então, desses triatomíneos no ambiente. Então, nós temos um ciclo selvagem no qual nós temos toda a fauna de reservatórios de mamíferos, répteis, e hoje se sabe que algumas aves podem se infectar com Trypanosoma cruzi em contato com esses triatomíneos selvagens. Esse ciclo, em algumas regiões, ele fica isolado e não tem o contato e o elo ligado diretamente com o homem no primeiro momento, mas em algumas regiões, todo esse ciclo selvagem ele está muito próximo de um ciclo doméstico, ou também caracterizado por algumas escolas mais antigas, um ciclo peridoméstico. Esse ciclo peridoméstico, por que eu ainda respeito muito esse ciclo, pessoal? Porque hoje, nos grandes centros urbanos, esse peridomicílio é o quintal das casas, né? São esses anexos das casas. Mas quando a gente olha ainda para algumas regiões no Brasil, e nas Américas, em outros países da América do Sul também, existem algumas propriedades rurais que possuem mais de 10 anexos. E esses anexos, eles criam um microcosmo do ciclo de transmissão da doença de Chagas. Porque ali nesses anexos existem uma fauna que transita, seja animais que saem desse ambiente selvagem e passam por esse ambiente peridoméstico, assim como animais que passam por um processo de domesticação, como a Ana ressaltou, né? Desse processo do homem, desse movimento do homem de se aproximar desses animais e hoje de ter acesso a essa fauna. Então, principalmente na região amazônica, eu tive algumas experiências e eu pude ver, de fato, esse ciclo selvagem muito próximo do homem. Na verdade, o homem muito próximo desse ciclo selvagem. E aí, isso acaba estreitando esse caminho, né? Esse contato desses insetos. Porque quando a gente olha para esse ciclo, né, complexo aqui de transmissão, os insetos, os triatomíneos, nós vamos ter triatomíneos que vão viver no ambiente selvagem e não saem desse ambiente, estão adaptados, e existem relações específicas. Existem espécies que se adaptaram a sair desse ambiente selvagem e acessar esses ambientes modificados,
seja por uma ação desordenada do homem, de um desmatamento. Então, esses insetos acabam acessando um ambiente peridomiciliar e domiciliar. E os triatomíneos apresentam uma maquinaria evolutiva muito interessante, pessoal, porque muitos deles se adaptaram a esse ambiente domiciliar. Então, hoje a gente tem espécies de triatomíneos que domiciliam e vivem ali associados com o homem. Então, esse grupo de espécies necessita de uma atenção inicial, né, que são grupos conhecidos como as espécies primárias, e então isso chama um pouco a atenção, porque essas espécies apresentam uma capacidade e uma competência vetorial alta na transmissão do Trypanosoma cruzi. E aí, né, a gente está falando dos impactos desses insetos em bem-estar. Então, assim, eu tentei buscar um grande elo, né, desse ciclo. Claro, desse bem-estar, dessa relação desses insetos, por eles se alimentarem, necessitarem do sangue desses mamíferos selvagens, isso já é um grande elo, isso já está totalmente relacionado quando a gente pensa em bem-estar de uma fauna por um todo. Mas a doença de Chagas tem mais uma peculiaridade, mais uma característica muito importante, que é a via de transmissão por via oral. Essa via oral, ela não deixa de depender do vetor, então ela necessita desse vetor, porque ela precisa ou das fezes do inseto infectada, ou do processamento do inseto por um todo. E aí, quando a gente pensa em bem-estar animal, a gente tem um eixo debaixo desse guarda-chuva, que é a segurança alimentar. E olhando para a segurança alimentar, ela é um grande elo, não só para a saúde de quem está se alimentando, mas para esse cenário epidemiológico de doença de Chagas. Porque grandes números de surtos na região, principalmente amazônica e extra-amazônica, são reportados. Esses surtos eles estão relacionados com frutas endêmicas da Amazônia e alimentos também como a cana-de-açúcar, que já tem relatos na literatura. Então, assim, se a gente não ter um olhar também para essa segurança alimentar, que precisa de política pública e práticas e iniciativas de um melhoramento desse processamento desses alimentos, a gente está retornando para esse ciclo e acaba negligenciando, né, essa transmissão, e quando a gente olha em bem-estar, a gente acaba tendo essa complexidade que é, de fato, olhar para um bem-estar. Ele não é só olhar para os animais, para o ambiente, para o ser humano, mas existem políticas públicas, atitudes públicas, existe essa segurança, essa vigilância alimentar. E aí a gente insere os triatomíneos dentro desse ambiente que tem os animais e os humanos se relacionando o tempo todo. Então, o controle, a vigilância entomológica é muito importante, e pensar em políticas públicas para fortalecer as instituições que faz e executa esse trabalho em colaboração e apoio com a universidade é muito importante. E isso, de fato, quando a gente fortalece essa vigilância e essas políticas públicas, a gente acaba tendo uma segurança alimentar, porque grupos capacitados em fazer vigilância e monitorar nessas regiões endêmicas, a gente vai ter uma diminuição desses surtos de transmissão oral. Então, eu acho que o maior impacto em bem-estar animal está, de fato, em entender e fortalecer essas políticas públicas para vigilância entomológica de triatomínio. E por que eu falo de vigilância? Porque, trazendo para o estado de São Paulo, esses triatomíneos eles estão no estado de São Paulo desde a descoberta, né, da doença de Chagas em si. Só que, de fato, agora na mídia, esses insetos estão surgindo e se adaptando aos grandes centros urbanos, como eu trago aqui o exemplo, né, dessa grande São Paulo.
esses círculos arredondados são regiões na Grande São Paulo onde esses insetos já foram encontrados, e vou além, em muitos desses pontos de ocorrência, esses insetos estão sendo encontrados infectados pelo Trypanosoma cruzi. Então, se a gente não tiver uma vigilância entomológica e epidemiológica ativa, de fato isso se torna um problema de saúde pública, consequentemente de bem-estar. E é isso, pessoal. Eu acho que olhar para a doença de Chagas é não olhar somente para o barbeiro. A gente precisa olhar para a política, a gente precisa olhar para o povo, né, porque a doença de Chagas ela tem um cenário clássico de regiões endêmicas, mas hoje os grandes centros urbanos estão começando a acender uma luz de alerta, porque esses insetos estão invadindo, estão adaptando, e as instituições no Brasil por um todo, tá? Existem estados que têm instituições já bem fortalecidas, mas ainda existem estados que, após a descentralização do serviço, perdeu força e perdeu pessoas capacitadas em executar essa vigilância. Então, assim, essa minha fala aqui hoje foi tentar trazer esses elementos para a gente refletir, de fato, se doença de Chagas é uma doença do passado, do presente ou do futuro. É isso, pessoal. Muito obrigado. E eu acho que eu estou dentro do meu tempo aqui, que foi estipulado. E fico aberto aí a dúvidas, questionamentos e curiosidades. Perfeito, Jader. Muito obrigado pela apresentação. E agora eu trago de novo a Ana Cláudia, para a gente poder dar início, então, ao nosso prosedo, de fato, as primeiras perguntas que a gente teve. Deixa eu projetar qual é a primeira pergunta. Para você, Jader. Você considera a doença de Chagas uma doença negligenciada? De acordo com a sua experiência, quais doenças, além da doença de Chagas, são negligenciadas no Brasil? Bom, doença de Chagas é uma doença negligenciada, ela está inserida em todas as listas, né? Se a gente entrar na Organização Mundial da Saúde, CDC, PANHU, entre outras, a doença de Chagas, de fato, está classificada. No Brasil, que eu me recordo, as leishmanioses estão inseridas nessa lista, esquistossomose, as filarioses, as que eu recordo agora de cabeça são essas, mas há uma lista maior e extensa que é disponível. Eu vejo que na literatura há uma discussão, de fato, dos elementos que classificam essas doenças, porque quando você entra na Organização Mundial da Saúde, a dengue é classificada como uma doença negligenciada. E, de fato, hoje, quando a gente olha para o cenário de dengue, principalmente no Brasil, a gente vê que não é mais um cenário negligenciado como olhar para a doença de Chagas, como é para a doença de Chagas. Eu sempre falo que, como trabalho com doença de Chagas é doença de pobre, é doença esquecida, só que hoje, como esse cenário está sendo modificado, está sujeito a mudanças, então está tendo essa preocupação de fato, e essa demanda eu vejo que chega na universidade, né? Nós, como cientistas, temos o papel, então, de fato, de formar e fortalecer essas instituições para tentar, de alguma forma, isso retornar para a sociedade. Então, eu acho que o que eu podia colocar sobre essa questão da doença negligenciada é isso. De fato, sim, e vai ficar por um bom tempo, porque as perspectivas não são positivas nesse sentido. Realmente. E queria saber se a Ana quer comentar também alguma pergunta. Então, a gente passa para a próxima. Não, eu concordo com o Jader. Realmente, o Brasil, na verdade, ele tem um portfólio muito grande de doenças negligenciadas, infelizmente. E é uma questão, aquela coisa assim, não sei se, acho que o Jader falou isso durante a palestra, é doença de gente pobre. E doença de gente pobre, as pessoas não há uma luz em cima disso, isso não traz mídia, isso não traz alarde, e infelizmente parece que está cada vez mais complicado disso ser resolvido.
Sim, sim, exatamente. Eu acho que eu sempre tento passar isso para os alunos, né? Porque trabalhar com parasitologia, pessoal, é ser político o tempo todo. Olhar para a parasitologia hoje no Brasil é lidar com política pública em si, política no geral. Então, assim, a gente não pode deixar, né, tem ditado popular, né, deixar a peteca cair. Então, por maior que seja o incentivo, né, da pesquisa no Brasil, eu acho que o Brasil é uma vanguarda, é uma grande escola e forma muita gente boa. Então, eu acho que isso serve de conforto para a gente continuar fazendo pesquisa com parasitologia no Brasil. Isso é muito importante também ressaltar. E você falou muito bem, Jader. Quem trabalha com parasitologia tem que estar atento não somente à bancada, não somente à lupa, não somente ao microscópio. Exato. Porque a parasitologia ela vai muito além das portas do laboratório, Isso. muito além. E se a gente não sai da nossa bolha, se a gente não vai ver a realidade, se a gente não vai ver as pessoas que realmente sofrem com isso, a gente nunca vai ter uma ideia real Exatamente. do que realmente é aquela doença e como ela realmente acontece. Isso, perfeito. Legal. Perfeito, a gente vai passar a próxima pergunta, então, que agora está para a Ana. Ana, no caso de uma suspeita de raiva em uma propriedade, qual protocolo você recomenda seguir? Isso é bastante complicado. Na verdade, eu acredito que o que deve ser feito, esse animal deve ser isolado, deve ser chamado um veterinário experiente, né? E principalmente devem ser avisados os órgãos de vigilância epidemiológica daquele município ou o centro de zoonoses daquele município, para que venha averiguar o caso. Nos casos de animais de produção, né, animais herbívoros, a raiva ela se manifesta de maneiras muito assim pouco características. Às vezes é um animal que começa a pedalar, às vezes é um animal que simplesmente se afasta do rebanho, e é muito complicado você observar aquele animal a ponto de saber se ele está evoluindo ou não. Então, para animais de produção, frequentemente eles são abatidos, mesmo em situação de suspeita. Já animais de estimação, eles são observados por até 10 dias, em locais específicos para isso, né, geralmente no centro de zoonoses, e se em até 10 dias ele não manifesta nenhum sinal característico, ele ou não vem a óbito, ele é, né, considerado um caso negativo. Mas se os sinais se intensificam ou se o animal vem a óbito, né? Se os sinais se intensificam, ele é eutanasiado. E aí é feito o exame, que é por imunofluorescência direta e confirmado em bioensaio. E também, e se ele, né, vem a óbito, da mesma maneira é feito os exames para confirmar. Perfeito. E já tem algum comentário sobre essa questão de suspeita de raiva? Não, essa não é minha. Não tenho experiência nenhuma com raiva e eu não. Vou fazer igual a Glória Pires, né? Prefiro não. Não problema. Muito bom. Próxima pergunta, então. A próxima pergunta é para o Jader. Jader, Jaboticabal é uma cidade que encontra muito bicho barbeiro nos centros urbanos. Você pode explicar por que isso ocorre? Olha que pergunta. Na verdade, não, essa pergunta é muito boa, né? Poderia aparecer o nome de quem pergunta, né? Porque é interessante. Não só Jaboticabal é uma cidade que aparece muito barbeiro. Na verdade, essas cidades os interiores, né, do estado de São Paulo, quando a gente olha para a literatura, tem levantamentos e estudos desde a década de 40, coletando muito triatomínio. Inclusive aqui na cidade de Araraquara, que é muito próximo de Jaboticabal, teve um galinheiro experimental dentro de uma mata no qual se coletava triatomíneos ficaram coletando durante 10 anos. Colocaram esse galinheiro experimental e ficaram. Então, assim, existem muitas matas que não foram modificadas. E, de fato, essas matas, esses fragmentos, né, que ainda existem entre os canaviais, porque tem muito canavial, serve de manutenção para essas populações.
E muitas dessas espécies que aparecem, como a espécie que mais aparece em jabuticabal, que é o Rhodinus neglectus, que é uma espécie que está estritamente associada à palmeira, ela se adaptou também àquela jangadinha, aquele periquito verde, que eu não lembro o nome científico dele agora. Aquele periquito, então, ele faz o deslocamento dessas populações, desses indivíduos, por todo o município. Então, essa é uma hipótese que já foi testada em campo e comprovada na cidade de Araçatuba, Monte Alto, e no ano de 2019, o professor Estevam, daí da Unesp de Jabuticabal, ele começou a fazer uma investigação para tentar entender essas possíveis origens, e esse estudo está em andamento, né? De fato, ele teve uma aluna, mas a questão é que existe um ambiente que permite a manutenção dessas populações e existe uma relação ecológica que foi estabelecida entre as palmeiras, essa ave e os triatomíneos, que permite o deslocamento passivo e ativo desses triatomíneos. Então, por isso, e aí quando você tem um boom populacional, esses triatomíneos necessitam de fonte de alimento. E aí é onde eles saem e eles são atraídos por luz. Essa luz artificial atrai o barbeiro. E aí é onde eles começam a invadir as casas. Por isso que é importante a vigilância entomológica. Porque um barbeiro invadindo uma casa não significa, não precisa causar um pânico, porque há todo um cenário para entender de onde esse triatomínio está vindo, como ele está vindo. Então, se o município tem uma vigilância ativa, isso é muito importante para o monitoramento no ciclo de transmissão. Perfeito. Ana, tem algum comentário? Não, eu acho que eu não. A gente tem um especialista aqui em triatomíneos e eu não vou me arriscar, não. Tá tudo certo. Perfeito, então. Vamos à próxima pergunta. Para Ana. Ana, qual zoonose, de acordo com sua experiência, você percebeu uma maior casuística quando falamos de PECs? E por que você acha que isso ocorre? Olha, eu sou do Paraná, né? E eu moro numa região ali, eu morei em Curitiba, morei numa cidade chamada Ponta Grossa e morei numa cidade chamada Guarapuava. E é uma região que tem um índice pluviométrico muito grande, né? Que chove muito durante o ano. Então, por conta dessas condições climáticas e da região ali, a zoonose que eu tive mais contato durante a graduação, durante os estágios, foi a leptospirose, realmente. Tá? Ela é uma doença muito comum na cidade de Curitiba, e eu não sei dizer se ela é muito comum, infelizmente eu não sei dizer se ela é muito comum em Guarapuava e Ponta Grossa, porque não tem muitos estudos relacionados a isso, né? Como a maioria das zoonoses, tem muita doença que é subdiagnosticada, subnotificada, então fica muito difícil a gente ter uma noção real da ocorrência delas em determinadas localidades. Mas por conta das características de clima de onde eu morei e onde eu vivi, essa foi a zoonose de maior, como é que eu vou dizer, maior frequência que eu acompanhei. Entretanto, se a gente for para outras regiões do Brasil, isso com certeza muda, né? Se a gente for, por exemplo, aqui para a região de Bauru, eu imagino que os alunos vão dizer que é a leishmaniose a mais comum, né? É claro que não é apenas a leptospirose que acontece na região que eu morei, é claro que não é apenas a leishmaniose que ocorre em Bauru. Mas, falando em questão de frequência, na minha experiência foi a leptospirose em cães, que eu acabei tendo a oportunidade de acompanhar. Interessante. Obrigado, Ana. Agora eu vou passar a próxima pergunta. Qual a opinião de vocês sobre o aumento de casos de raiva no Brasil? Olha, a gente teve recentemente 2 casos no Maranhão, né, relacionados a populações indígenas, e se eu não me engano foram 2 casos relacionados com mordida de morcego, né. A raiva, ela tem diversas variantes, ela vai ter as variantes relacionadas aos morcegos, as variantes relacionadas aos carnívoros e as variantes relacionadas aos herbívoros. No Brasil,
Os casos de variantes relacionadas a carnívoros, eles são, igual eu falei na explanação, as áreas que têm uma cobertura vacinal eficiente acabam por controlar de maneira bastante satisfatória os casos de raiva animal e, consequentemente, os casos de raiva humana. Mas em algumas regiões do Brasil ainda tem bastante circulação de morcego, e isso envolve diversos aspectos, desde a ocorrência de determinadas espécies de morcego numa região, ao aumento dos casos de circulação do vírus da raiva nessas regiões. Mas eu acredito que no Brasil, talvez o problema seja, como ocorre em diversas doenças, talvez uma vigilância epidemiológica complicada para essa doença. Não é que ela não existe, ela existe sim, é feito com bastante frequência, porém em determinados locais, e não em todos, né? E a gente sabe que existem regiões no Brasil de difícil acesso. Em Curitiba, enfim, ali na região que eu já morei, eu lembro que era bastante comum ser encontrado morcego positivo dentro da cidade. Às vezes num apartamento, né? Entrava um morcego no apartamento, o pessoal ligava para a vigilância vinha buscar, fazer o teste e dava positivo. Eu lembro durante o tempo que eu morei em Curitiba, eu devo ter visto uma notícia sobre isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Então, tem que ficar atento. Muitas vezes eu acho que as pessoas esquecem que a raiva existe, que ela ainda é uma doença muito, muito importante, que a gente não poderia relaxar no sentido disso. Eu tenho um relato pessoal de um colega meu que a irmã dele foi mordida por um gato que ela não conhecia. O gato pulou o muro da casa dela e caiu dentro do canil dos cachorros. Aí foi aquela gritaria, aquela confusão. Ela foi correr para socorrer o gato e o gato mordeu ela. E depois da mordida do gato, o gato convulsionou na frente dela. E aí ela não sabia, só que assim, convulsionar por convulsionar pode ter sido até pelo ataque, né? A gente não sabe o que causou aquilo no animal. E aí ele me ligou e ele falou, o que eu faço? Eu falei, corre para o pronto-socorro, né? E ela precisa ser atendida por um médico, vocês precisam entrar em contato com o centro de zoonose e ver o que é feito. E aí ela foi para o pronto-socorro e a médica que atendeu ela, né, limpou a ferida e tal, e ela perguntou, eu não preciso fazer nada porque eu não conheço esse gato, né, estava esquisito. E infelizmente a resposta que ela recebeu da médica foi, não precisa se preocupar, não existe raiva aqui. Então, é complicado, porque como assim não existe raiva aqui? A ignorância mata, né? E aí ela ficou de mãos atadas, porque literalmente, né? Porque ela estava com a mão enfaixada. Mas ela ficou ali numa situação de mãos atadas, porque o médico falou para ela que ela não precisava fazer nada. E muitas vezes as pessoas até pegam a autoridade máxima, que nesse caso era o médico, né? E não vão buscar. E isso, na minha opinião, era uma situação super plausível para que talvez até mesmo seja feita um protocolo, né, pós-exposição, uma vez que era um gato que ela não conhecia, um gato que estava convulsionando e ferida na mão é considerada ferida grave, porque a mão é uma região muito inervada. Então, eu não sei exatamente o que levou a médica a ter essa conduta com ela, mas, na minha opinião, foi um caso bastante negligenciado. Certo. E você tem um comentário, Jader, sobre esse homem? Então, a única experiência que eu tive, né, como eu viajo muito para coletar triatomínio, né, então realmente eu vou para algumas áreas remotas. Eu tive uma ida para a Ilha do Marajó, no Pará, e eu estava vacinado, e quando eu cheguei lá no município, eu comecei a ver relatos do pessoal que tinham coletado morcegos e tinham mandado para o laboratório central, e esses morcegos estavam sendo dado positivo, né? Então, assim, a gente fica nesse alerta, exatamente como a Ana... parece que a ficha cai, de fato, quando você fica muito próximo dessas realidades, né? Mas, na verdade, eu acho que as instituições precisam fomentar esse aspecto de estar atento o tempo todo, né? E executar essa vigilância com
com sabedoria, né? Eu acho que isso é importante, porque se num eixo de atenção básica, né, de saúde, tem esse tipo de relato como a Ana trouxe, isso desestrutura, né, uma investigação, um inquérito epidemiológico. Né? Então eu penso, a experiência que eu tenho é nesse sentido, com raiva. Né? E estou sempre atento também, porque tem alguns triatomíneos que vivem em caverna, em aberturas de caverna, e estão relacionados, tem 2 espécies de barbeiro que está associada a morcego. Então, não tem como não se vacinar e não estar atento. Né? Então, isso. E eu acho que vacinar os nossos animais também, né? Exatamente. A vacina da raiva é uma vacina anual, e, entretanto, não são todas as pessoas que procuram vacinar seus animais. Em algumas cidades é ofertado gratuitamente, e mesmo assim, às vezes não tem procura. Eu lembro que durante a época que estava começando a vacinação da Covid, havia muita campanha de incentivo às pessoas, né? Vamos vacinar, vamos vacinar. E eu lembro de uma campanha que era assim, beleza, você está mandando todo mundo se vacinar, e você está dizendo que vacina é ótimo, elas realmente são. E a carteirinha de vacinação do seu animal? Faz quanto tempo que seu cachorro não é vacinado para raiva? E é verdade, né? Infelizmente, muita gente acaba se desatentando, a gente procura, às vezes, dar a melhor ração, o melhor brinquedo, mas vai ver ali a vacina da raiva, mal e mal foi feito uma vez na vida. Exatamente. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Tenho só 2 perguntas agora. A próxima é: o que pensa dos grandes condomínios com áreas verdes e a aproximação da fauna nesses locais? Prof. Jader. Esse é um cenário que já virou até publicação. Né? Tem uma publicação na cidade de Salvador, que foi um condomínio de luxo que eles construíram na borda ou de frente para uma área de Mata Atlântica, e de fato foi questão de tempo, e esses triatomíneos invadindo e colonizando esses apartamentos luxuosos. Aí, de fato, a doença de Chagas sai desse lugar, né, que quando começa a afetar uma classe, né, um poder aquisitivo mais alto, aí isso se torna um alerta nas mídias, porque aí essas pessoas acabam acessando algumas vias, né. Eu tive uma experiência que em Jaboticabal, alguns apartamentos sendo invadidos por triatomíneos nesse aspecto, interior de São Paulo, né? São José do Rio Preto, condomínio de luxo também, eu já tive essa experiência. Então, assim, volto naquele eixo de vigilância entomológica, né? Se a gente não tiver uma vigilância acontecendo, isso acontece, isso vai perpetuar de fato, e esses casos só vão aumentar, isso não vai mudar, principalmente eu vejo Mata Atlântica e Floresta Amazônica, e isso acontece assim muito. Um outro aspecto é que, de fato, esses grandes empreendimentos, se não tiver política de estudo, de impacto ambiental antes da construção, isso também vai continuar, porque geralmente esse triatomínio não é obrigatório a amostragem nesses estudos de impacto ambiental. Então eles colocam lá vetor. Só que aí você vai ver o que tem que amostrar de vetor, é mosquito e flebotomínio. E peraí, triatomínio. Aí então se está encontrando triatomínio, não, mas não está na lista do que é exigido hoje pelo Ministério do Meio Ambiente, então tá tranquilo, só assina, aprova e solta. Aí quando constrói, esse boom populacional, inseto precisa de alimento, luz, poluição luminosa, os insetos começam a invadir. Invade, tem os pets, tem o próprio homem ali, eles vão tentar se alimentar. E eles são bem vorazes, eles vão em cima mesmo. Triatomínio com fome não pede licença, eu falo. Ele vai em cima. Então, assim, é o que está acontecendo. Né? E esse é um problema que vai se perpetuar se de fato a gente não mudar esse cenário. Né? Então, é esse o comentário sobre essa pergunta. Perfeito. E você tem um comentário, Ana?
Não, achei bem interessante o que o Jader falou, que não é especificado que tipo de vetor, né? Então eu imagino quantos vetores passam batidos aí nessa lista. E essa aproximação das áreas urbanas em regiões de mata, enfim, mata nativa, é muito complicado. Tem acho que tem uma lista de complicações que a gente poderia enumerar aqui. E uma que me veio na cabeça, eu imagino que dependendo da região que esses condomínios se inserem, ali já tem estabelecidos algumas comunidades de animais daquela região, animais silvestres, e eu imagino o quanto isso influencia no comportamento desses animais, até mesmo na disposição social desses animais, porque eu imagino que as pessoas devem alimentar, né, primatas, principalmente, sagui, macaco-prego, não sei exatamente, dependendo da região, qual espécie que vai ocorrer, mas existem algumas relações entre espécies de primatas que são baseadas justamente na quantidade de alimentos que aqueles animais consomem. E que se você passa a alimentar um grupo específico, você está interferindo em toda uma cadeia social daquele grupo. Então, são diversos problemas que passam na minha cabeça quando eu penso nisso, né? Em condomínios instalados em áreas de mata nativa. Sem falar também na troca de patógenos que podem ocorrer. O herpes vírus humano, o herpes vírus tipo 1 humano, ele é muito letal para algumas espécies de primatas. Então, nossa, passa muita coisa na minha cabeça, muitas situações assim que eu só consigo pensar, né? Não tem como não dar errado isso, sabe? Tipo, não tem como não dar errado. Uma tragédia anunciada quando eu vejo um condomínio sendo construído. Certo. Agora a gente vai passar para a nossa última pergunta da noite. A última pergunta é: como profissionais de outras áreas, como cirurgia, clínica, produção, exemplo ensino veterinário, nós podemos vender para outros cursos, podem minimizar a negligência das enfermidades que foram comentadas? Bom, eu acho que, independente, no caso dos médicos veterinários, né, independente da tua especialização, se é cirurgia, se é reprodução, você é médico veterinário e o médico veterinário é um profissional da saúde, né? Então, eu acho que está dentro do nosso papel de atuação a gente se inserir na saúde pública, inclusive o veterinário, eu acho que de todas as profissões, não estou puxando sardinha para o meu lado, mas eu imagino que talvez no que diz respeito à saúde única, ele é o profissional que mais se enquadra naqueles 3 elos, né, entre a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Então, cabe a nós, sim, procurar se inserir e não é muito difícil, eu acho que você pode começar na tua região, descobrindo quais são os problemas que existem na sua região. É cachorro abandonado, é cachorro que precisa ser castrado, é controle populacional. A gente não precisa ir muito longe. Eu acho que a grande parte dos problemas de saúde pública que o veterinário pode se inserir é relativamente bastante fácil da gente identificar, né? Lixo que é descartado em local errado, e isso acaba atraindo roedor, acaba atraindo outros animais. Como que a gente pode participar? O que me vem na cabeça agora é você se inteirar primeiro quais são os problemas da sua comunidade, você buscar profissionais que já atuam dessa forma e saber como você pode ajudá-los ou como você pode atuar também. Mas, principalmente, eu acho que é aquilo que a gente comentou lá no começo da discussão, abra um pouco as portas da tua clínica, abra um pouco as portas do laboratório e tenta enxergar o que vai além daquilo, sabe? Porque no livro a gente lê o ciclo, a gente cansa de ler que é doença relacionada a pessoas com imunodeficiência, doença relacionada a pessoas de baixa renda, com baixo acesso enfim, água potável, etc. Mas no livro é uma coisa, quando a gente sai, quando a gente vê esses problemas com os nossos olhos, é uma realidade muito diferente e a gente começa a entender por que sai tão fora do controle, sabe?
porque é realmente uma gama de coisas que influenciam, de situações socioeconômicas, situações pessoais das próprias pessoas que influenciam. E eu acho que isso não tem nenhum livro que ensina, infelizmente. Eu acho que isso a gente tem que ver com os próprios olhos para conseguir entender. É isso mesmo. E eu complemento a fala da Ana, porque eu comecei a minha fala dizendo que eu era um taxonomista, que hoje estava aqui numa mesa, né, de bem-estar, e é exatamente isso. Dentro da minha área, né, de taxonomia, eu sou de uma área de zoologia muito específica, então eu sou um especialista que identifica um grupo muito específico. Mas é como eu falei, não tem como trabalhar com barbeiro e querer ser taxonomista e esquecer a ecologia, esquecer a biologia e não integrar com as outras áreas, com os outros profissionais. Então eu vejo que ao longo eu comecei a trabalhar com triatomina em 2009 e ao longo dessa trajetória, eu acho que o elemento que mais contribuiu para o sucesso, para minimizar, né, esses aspectos, foi trabalhar em equipe e integrando diferentes profissionais. O biólogo, o ecólogo, o veterinário, o farmacêutico, porque eu venho... começou esse impacto já na minha... Era um biólogo entrando dentro de uma faculdade referência em ciências farmacêuticas e trabalhando com entomologia. Então, assim, isso forçou a, de fato, sair da bolha, sair dessa zona de conforto e entender que parasitologia a gente não faz sozinho. É um olhar coletivo, né? E bem-estar, eu acredito que eu fui ler algumas coisas, né? Porque, de fato, eu tinha que buscar esse elo. Bem-estar é a mesma coisa, você não faz bem-estar, não faz o veterinário sozinho, ele não trabalha de forma ilhada, né? Então eu acho que é isso, é integrar, pessoal. A gente se especializa, mas ao mesmo tempo é não fechar a cabeça só para aquele quadrado, para aquele campo que você está atuando. Você tem que estar atento e forte o tempo todo, porque é dinâmico. Aquele slide do ciclo é aquilo, é dinâmico, as coisas estão... E como a Ana pontuou várias vezes aqui, está acontecendo. Não tem como falar que, não, vamos parar aqui, isso daqui vai acontecer agora. Não, é dinâmico, está relacionado e está acontecendo. Então, de fato, essa relação entre os profissionais tem que estar integrada. E no serviço, quando a gente sai da universidade, eu olho para o serviço de vigilância, quando se integra esses profissionais também, de fato, os estados que estão fazendo isso hoje no Brasil estão tendo sucesso, pegando a vigilância entomológica, epidemiológica, vigilância sanitária, quando eles estão trabalhando de forma integrada, tá executando um trabalho de excelência. Isso que eu penso. É isso. Parece papo de coach, mas não é, né? Não é, eu falo isso. Não sou coach, pessoal. Mas saiam da bolha de vocês. Mas saiam da bolha, exatamente. E a universidade, às vezes, a gente vai se especializando, e esse relato de raiva, né? Às vezes o médico lá, ele saiu e ele esquece desse universo dinâmico, né? Ele cai numa rotina e aí ele esquece, porque às vezes ele não está numa área endêmica, mas ele não lembra que pode aparecer ali um patógeno, né? Então é Sim. isso. E quem trabalha com pessoas tem que ter a visão muito aberta. Você não tá tratando o sintoma. Isso. Porque não adianta nada ela limpar a mão da moça, fazer uma faixa e mandar ela para casa, porque o buraco é bem mais embaixo. É mais embaixo. E isso que a gente está falando de uma situação que não é tão comum de ocorrer. Agora existem situações que acontecem todos os dias e são negligenciadas todos os dias, né? E infelizmente quem toca esse serviço somos nós, né? A gente às vezes fecha os olhos para situações que mereciam uma observação muito mais ampla. Sim, com certeza. E assim, os profissionais, né? A pergunta por mais que tenha esse eixo de que vá sair da universidade, saindo, esteja se mantendo informado, né? Se reciclando o tempo todo. Eu acho que isso é importante. E saber da responsabilidade que é quando você tem um diploma em mãos. Quando você está formado,
você assume um papel social, seja como biólogo, como veterinário, no qual a sua fala tem representatividade, tem potência. Hoje nós estamos vivendo essa era de todo mundo tem podcast, todo mundo fala o que quer, mas o Jader, biólogo, ele tem uma responsabilidade social formado. Então, quando eu vou falar de um tema, eu tenho que ter cuidado do que eu vou falar, porque tem muita gente me ouvindo e que já segue, que acompanha e que acredita nesse trabalho. Então, é aquilo que eu falo, tem que estar vigiando o tempo todo e estar atento, né? E assumir quando errar, assumir esse erro, né? Entender que o erro é natural, é um processo natural, né? E que o homem não é o dono da verdade, né? Sim. Ciência é isso, a ciência é dinâmica. A hipótese vai sendo derrubada E a gente que se forma na universidade, a gente tem todo, não se sintam cobrados, mas se sintam um pouquinho cobrados. A gente tem o dever de voltar, sim, uma parte do nosso conhecimento, se não todo o nosso conhecimento, para a população, né? A gente tem esse dever moral, digamos assim. Exatamente. É isso. Perfeito. Você tem mais algum comentário relacionado a qualquer outra coisa sobre as zoonoses, sobre a temática que a gente abordou hoje? Da minha parte está ok, eu acho que foi bem bacana a dinâmica, eu queria agradecer o Adrian, a Ana aqui por compartilhar esse bate-papo e fico à disposição, né? O pessoal que organizou tem o contato e quem precisar de qualquer coisa relacionada, eu estou atuando nesse eixo de Araraquara-São Paulo, na USP e na Unesp, então o que eu puder contribuir e ajudar de alguma forma, eu fico à disposição, tá bom? Obrigado. Adriano, igualmente agradeço o convite de vocês, fiquei bem feliz, gostei bastante desse formato mais do bate-papo, assim, acho que não fica tão maçante, né? E obrigada, muito sucesso para o grupo de vocês, que vocês tenham bastante palestras legais, interessantes, que vocês ajudem bastante profissionais, estudantes na formação. E é isso, eu trabalho na Unesp, né, sou doutoranda da Unesp, eu trabalho mais com biologia molecular, detecção de hemoparasitas, e se alguém tiver interesse em algo relacionado a essa parte, eu fico à disposição também com muito prazer. Perfeito, gente. Agradeço muito por vocês terem aceitado meus convites de vir na parte de hoje. Realmente foi incrível a gente poder abordar e falar para vocês que sintam-se à vontade para o design futuramente estar retornando também com os temas, quem sabe, fazer uma zoonose parte 2 também. Mas de verdade, gente, muito obrigado pela participação e agradecer também aos ouvintes de hoje por toda a participação até agora, até aqui no final, os problemas que a gente teve, a gente superou, a gente fez um evento que para mim, a percepção aqui de ouvinte também foi incrível. Então agradeço a participação de todos e alguém quer fazer um comentário? É isso. Obrigado. Então já podemos encerrar, gente. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Ana. Só relembrar a todos os ouvintes em que os certificados vão ser enviados no final do ciclo todo e que em breve nas nossas redes sociais a gente vai divulgar o futuro do Proseano, viu, gente? Acompanhe a rede social para futuras novidades. É isso, gente. Uma boa noite e até mais.